Uma boa noite a todos. Você passou bem o dia? Eu tenho certeza que seu dia foi muito abençoado, com certeza. A palavra do Senhor nos fala no livro de Provérbios, capítulo 17, fala o seguinte: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Não é o nosso caso, porque aqueles que estão na presença do Criador do universo têm uma vida com as bênçãos especiais de Deus. E eu louvo a Deus, porque você escolheu nesta noite estar aqui conosco. De repente você já é membro da Igreja de Botafogo, mais uma vez seja bem-vindo. De repente um amigo ou uma amiga te convidou para vir aqui hoje. Olha, se você foi convidado por essa pessoa, saiba que você é muito especial para ele ou para ela, para a igreja, para Deus e para todos nós. De repente você está aqui porque recebeu um e-mail da Novo Tempo, convidando para que você pudesse participar desta meia semana, ou você recebeu uma carta em casa. Eu quero dizer para você que recebeu tanto o e-mail como recebeu a carta, se você não recebeu um presentinho na entrada, eu gostaria que você se identificasse para mim, que nós te daremos um livro maravilhoso, que vai te ajudar muito na tua jornada para amar mais a Deus, e que possamos nos preparar para irmos para os céus logo, logo. Eu quero te convidar agora, pega teu celular aí de novo. Você trouxe o celular? Pega o celular aí, pega o celular. Enquanto você está pegando, eu tenho que dar aqui uma errata, ou fazer uma ressalva. A Joyce Zanardi, até o momento em que eu anunciei ontem, estava tudo certo. Só que as duas filhinhas, ela tem duas filhinhas bem novinhas, uma de 4 e eu acho que a outra não tem nem 1 ano, 2 aninhos eu acho, coisa assim. As duas estão com pneumonia forte, e ela, por isso, ela não pôde. Eu falei: Joyce, fica tranquila, você é mãe, eu sou pai, as crianças não escolhem data melhor e mais adequada para ficar doente, nós entendemos. Infelizmente ela não vai estar conosco hoje, nem amanhã, mas eu prometi para ela, eu quero prometer para vocês, que quando tivermos uma nova oportunidade, queremos muito que ela esteja conosco, tá bom? Pega teu celular, pegou? Pegou? Hoje eu não vou pedir para você tirar selfie, mas você pode tirar depois, não é pecado não, dependendo do momento, né? Pega o celular, tira uma foto minha, misericórdia, eu não estou carente, eu vou fazer uma cara bem simpática, assim ó, porque você vai colocar aí que eu estou convidando para que amanhã, não é agora não, segura aí que eu tenho que dar um sorriso. Como que você vai tirar uma foto minha, eu sério, sem condições? Você vai tirar a foto, você vai colocar o seguinte: Pastor Flávio está te convidando para que amanhã você não perca por nada o culto. Aonde? Na Igreja de Botafogo. De repente você tem um amigo que está longe, algum familiar que está longe, daí você vai colocar na mesma mensagem no Facebook, Instagram, Twitter, onde você quiser. Você vai falar o seguinte: quem não puder estar presente está perdoado se assistir YouTube/TV Advai, beleza? Então você pode mandar mensagenzinha aí para o amigo, para amiga. Quem não veio hoje pode assistir ao vivo. O amigo que está longe amanhã pode assistir. Agora eu vou fazer meu sorriso. Prepare-se. Tem que dar um sorriso, né? Estou convidando. Beleza? Tiraram a foto? Coloca aí. Quem não veio está perdendo, porque aqui vai ser bênção. Já está sendo bênção. Amém? Amém? Misericórdia de jeito nenhum. Bênção pura. E olha só, você veio aqui porque Deus te trouxe aqui. Deus tem um plano para a tua vida. Sou teu pastor. E Deus me deu as ovelhinhas lindas e maravilhosas. E eu só aceito ovelhinhas, eu não abro mão de nenhuma ovelhinha. Quanto mais ovelhinha para mim, melhor. Eu quero chamar uma ovelhinha aqui à frente, que nós vamos ouvir a mensagem de Deus cantada. E é sempre muito bom ter a voz da Rafaela Pinho. Deus te abençoe mais uma vez. Valeu, pastor. Boa noite.
Bom, ontem no meio do culto a Joyce mandou mensagem e falou que as filhas estavam doentes. Aí minha mãe já me intimou a tapar buraco. Isso que eu falei, mãe, o povo vai me aguentar 3, porque gente, vão ter que aguentar 3 dias, porque é hoje, amanhã e sábado. Meu dia era só sábado, mas eu sinto muito, quem não gosta chega mais tarde para ouvir só o sermão. Porque se eu não cantar, minha mãe não fala mais comigo. E apesar de já ter saído de casa e ela não mandar mais em mim, ela ainda acha que manda. Então tem que respeitar, né, mãe? Mas então tá bom, é sempre um prazer, eu vou ficar muito feliz de cantar os 3 dias e que Deus abençoe muito essa meia semana de oração. Imagine quanta dor Jesus passou. Imagine o seu rosto e seu olhar. Veja os cravos em suas mãos e em seus pés. Açoitado ele foi, rejeitado ele foi. E ele era um rei, coroado foi, mas a coroa era de espinhos. Foi por amor que Jesus se entregou, que seu sangue jorrou. Foi por você que ele o preço pagou, por amor nos salvou. Eu não sou merecedor deste favor, sou tão pobre, miserável pecador. No Calvário meu Jesus se entregou, o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, e sobre si levou toda a culpa e dor. Por suas feridas ele nos salvou. Foi por amor que Jesus se entregou, que seu sangue jorrou. Foi por você que ele o preço pagou e por amor nos salvou. Sacrifício se fez, aceitou morrer em nosso lugar. Foi por amor, foi por amor, foi por você. Por amor, foi por amor que Jesus se entregou, que seu sangue jorrou. Foi por você, que ele o preço pagou. Por amor nos salvou. Eu não sou
assim, Jesus me aceita com amor. Amém. Essa próxima música que eu vou cantar agora, eu acho que ela complementa um pouco dessa primeira, porque às vezes a gente fica pensando só no sacrifício de Jesus, aquele negócio da dor, da chibatada, do cravo, focando muito na dor que ele sentiu. Eu acho que até depois do filme Paixão. Alô, ok. Sou muito ruim de mímica, estão assim, quem já brincou de mímica comigo sabe. Até me perdi. Tá. Que depois do filme Paixão de Cristo, a gente começou a focar muito na dor, né? E a escritora Ellen White, ela fala que a dor física de Jesus, ela nem fez muito sentido de quão grande que era a dor emocional. Eu sempre gosto de brincar e perguntar quem já levou um fora. A dor quer se levar um fora. Eu já tomei um fora, é muito ruim, eu não gostei não. Você sofre bastante. Eu imagino Jesus tomando um fora de todo mundo. Como não deve ser ruim. Os foras que eu ainda vou dar nele, ele sentiu lá atrás. E essa música que eu vou cantar agora, ela fala o motivo pelo qual Jesus ele sofreu toda essa dor emocional. Foi para que eu e você tivéssemos direito ao perdão. Eu já passei uma fase da minha vida achando que eu não tinha direito ao perdão, que eu não era digna aos olhos de Deus e que eu não servia para mais nada. Me convenceram disso. E foi uma fase muito triste. E eu cheguei até a achar que, quem sabe, Deus ele não existisse, porque como pode existir um Deus tão cruel? Mas, graças a Deus, ele tirou isso da minha cabeça. E hoje eu tenho certeza que existe um Deus e um Deus muito amoroso. E um Deus que... voltou. Já ia falar que o microfone está de mal comigo. Um Deus que deu o que ele tinha de melhor, que foi o filho dele. Ele não deu um anjo, ele deu o filho dele para morrer por mim e por você, para que você, que é todo imperfeito, todo errado, eu também, cheia de erros, pudéssemos ser vistos de forma perfeita aos olhos do Pai. Essa música fala sobre perdão e ela mudou a minha vida. E eu espero que ela, se você está passando por essa fase que eu já passei, de achar que você não tem perdão, eu espero que ela mude a sua vida também. Quantas vezes me arrependo, quantas já me arrependi. Quantos erros eu cometo, quantos erros cometi. Quantas vezes de joelhos vim ao Pai pedir perdão, mas nenhuma vez sequer meu bom Deus me disse não. Pois Deus perdoa e não olha para trás, sua voz ecoa: filho, vai, não peques mais. E se alguém já perdoado outra coisa errada fez, Jesus, com sua graça, o perdoa outra vez. O santo não é aquele que sem pecar viveu, é aquele que insiste em ter Cristo ao lado seu. Se pra armadilha do inimigo está difícil dizer não, Jesus Cristo te dá forças para vencer a tentação. Pois Deus perdoa e não olha para trás, sua voz ecoa: filho, vai, não peques
peques mais. E se alguém já perdoado, outra coisa errada fez. Jesus, com sua graça, o perdoa outra vez, pois Deus perdoa e não olha para trás. Sua voz ecoa: filho, vai, não peques mais. E se alguém já perdoado, outra coisa errada fez. Jesus, com sua graça, o perdoa outra vez. Jesus, com sua graça, o perdoa outra vez. Amém. Vamos louvar mais uma vez, e dessa vez nós vamos cantar a música que nós vamos cantar aqui todas as noites, todos os dias dessa semana abençoada, que diz: ao olhar para a cruz. Vamos ficar em pé e vamos então cantar essa canção. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. As mulheres começam dessa vez, e ao ver tua glória, mulheres. Homens, tocarei as marcas. Tocarei as marcas, marcas de vitória. Vencido é o pecado. Todos perante ti me prostrarei, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou.
a igreja agora e a olhar. E ao olhar sacrifício de sangue por um pecador, não sou merecedor. Diga mais uma vez, não sou merecedor. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. Somente as vozes mais uma vez. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador, não sou merecedor. Mais uma vez, não sou merecedor. Diga. Não sou merecedor, Mas tua graça tua graça me alcançou. Podemos assentar. A Páscoa, ela começou com Deus protegendo os filhos. Não foi assim? Páscoa vem do hebraico pachá, que significa passar por cima. Quando o povo de Israel pintou com o sangue do cordeiro os umbrais da porta, os filhos, os primogênitos foram protegidos. A Páscoa nasce como uma ação de proteção à família. Aqueles que não pintaram os umbrais da porta tiveram seus filhos mortos. E é assim até hoje. Aqueles que não lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro morrerão eternamente. Eu gostaria de fazer uma oração agora pelos nossos filhos. E se você não tem filhos, pelos filhos que você um dia terá. Nada impede você de orar por uma coisa que ainda não existe, ou por alguém que ainda não existe. Você pode orar pelos seus netos que ainda não existem. Como um jovem pode orar por uma esposa que ainda não tem. Nós vamos orar agora pelos nossos filhos, porque a Páscoa começou assim. Deus cuidando e protegendo os filhos. E nós vamos orar assim como estamos, pedindo que Deus nos oriente e nos abençoe. Querido Pai, naquela noite, o anjo da morte passou por centenas, talvez milhares de casas. Muitos filhos morreram, muitos. Mas muitos também se salvaram. Nós queremos nessa noite pintar os umbrais do nosso coração com o sangue de Cristo, a fim de que os nossos filhos recebam a Tua proteção. Onde quer que estejam, dentro ou fora da igreja, que cada um deles receba a Tua proteção agora. Sabemos que o Senhor os ama e que o Senhor quer o melhor para eles. Ajude-nos a entregá-los em Tuas mãos.
Que tenhamos a paz e a certeza de que o Senhor trabalha mesmo no turno da noite. Que o Rei de Israel não dormita. Que a cada segundo, a cada momento, o Teu Santo Espírito tem falado aos nossos filhos para que eles se tornem tudo aquilo que o Senhor deseja. Estendemos essa oração aos nossos netos. Estendemos essa oração àqueles que serão agregados à nossa família no decorrer da vida. Que o nosso lar seja sempre um lugar de paz, um manancial de segurança, de tranquilidade, e que assim, dessa maneira também possamos pregar o Evangelho. Permaneça conosco, em nome de Jesus. Amém. Queridos, mais uma vez boa noite a todos. Eu gosto muito de ouvir a Rafaela cantar por vários motivos, mas vocês sabem que não é a primeira vez que a Rafaela cobre furo não, né? Sabem disso. Eu ao longo do meu ministério já cobri muita gente furou, e às vezes assim, eu era a 19ª opção e acabou dando certo, né? E a gente não tem problema com isso, né, Rafa? Eu me lembro que um dia eu recebi uma ligação em São Paulo com um desafio. O desafio era assim: Ivan, você vai ter que ir para uma ilha, e nessa ilha você vai ter que fundar uma igreja. Não afundar, fundar. Não tem igreja, você tem que fundar uma igreja ali. A igreja está quase pronta. Quando você chegar na ilha, vai ter um auditório para você com 200 pessoas, você só tem que ensinar a Bíblia para elas, e assim vai começar a igreja. Eu falei, tá bom. Que ilha é essa? Fernando de Noronha. Eu falei assim, quantos dias? 30. E eu falei assim, a família está contemplada? Está contemplada. Que chama, como é que eu ia explicar para minha esposa que eu ia passar 30 dias em Noronha e ela não ia, né? Não tinha condição, né? Não tinha, como é que eu ia falar? E eu cheguei na ilha, pensa na minha alegria, né? Quem conhece Noronha aqui? Olha só, eu fiquei 30 dias lá. 30. Então é assim, eu pisei na ilha, meu coração acelerado, chego na igreja, primeira reunião, 5 pessoas ali dentro. Falei, o que eu vim fazer aqui? 30 dias para falar para 5 pessoas. Me falaram que eu ia ter um auditório de 200 pessoas. E aí bateu um desespero. Eu falei assim, eu estou perdido, eu tenho que fundar uma igreja, tem 5 pessoas aqui dentro. O que eu vou fazer? Aí eu orei a Deus, e Deus me deu uma ideia. Faça uma pesquisa aqui na ilha e veja quem eles gostam, de quem eles gostam. E eu comecei a pesquisa na ilha. Eu tinha uns obreiros bíblicos ali, vamos fazer pesquisa na ilha. E quem que eles gostavam? Rafaela Pinho. E eu falei assim, Deus ajude que tenha data, ajude que tenha data. E aí eu consegui o telefone da Tânia. E aí eu falei assim, olha, vocês têm que vir para cá me socorrer. E elas foram. Gente, lotou o auditório. Eu falei assim, era isso que eu precisava. Então assim, a Rafa está acostumada a cobrir buraco, né? E resolver o problema. Se precisa de um auditório, chama a Rafa que dá certo. E hoje a igreja está lá, graças a Deus, funcionando bem. Fui fazer um casamento recentemente lá, a igreja é pleno vapor, todo mundo contente, feliz. Então, muito obrigado, Rafa, porque você vai ficar comigo hoje, amanhã e depois. Muito bom. Que bom, Rafa. Que bom. Deixa eu fazer as mesmas perguntas de ontem, ou diferente. Quem aqui está hoje que não estava ontem aqui? Deixa eu ver sua mão. Erga bem a mão que eu sou míope. Olha, bastante gente, hein? Muito bem. Desses que estão aqui hoje pela primeira vez, quem não é membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Deixa eu ver a mão. Você que não veio ontem e que não é membro da Igreja Adventista. Ok. Sejam muito bem-vindos a essa igreja. Vocês viram que a igreja está num processo de reforma, né? Para melhor atender a todos nós. A fachada está cada dia mais linda. Ontem tinha o muro de vidro de um lado, hoje já está dos dois. E aí vai crescendo. Amanhã vai ter porta. Olha, tá vendo? Então, gente, depois por fora, depois vai ser por dentro, né? Vamos trocar essas janelas aqui também, né? Ah, bom. Senão eu ia falar, que história é essa, Tércio? Não vai trocar essa janela? É bonita, mas dá para melhorar. Dá para melhorar, né? A gente tem condição.
Gente, olha que coisa linda. Sejam sempre muito bem-vindos a essa igreja. Essa igreja é sempre uma casa de oração para todos os povos. Não importa a sua denominação religiosa, você aqui é sempre muito bem-vindo. Vamos estudar a Bíblia mais uma vez. Quero cumprimentar os meus amigos da TV Advai. Um abraço para o Paulinho, que está sempre aí inovando, rádio, TV, o que mais tiver, ele está transmitindo o Evangelho, né? Ele quer transmitir por Bluetooth, agora por tudo que der, ele dá um jeito, mas que bom. Que Deus abençoe a todos na pregação do Evangelho, cada um com o seu dom, levando o Evangelho. Você tem a sua Bíblia, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos. Atos, capítulo 17, verso 28. Posso falar uma coisa enquanto você acha o texto? O sermão de hoje não é fácil, tá? Vai precisar de concentração de todos nós. Atos 17, depois dos Evangelhos é o primeiro livro, certo? Atos 17, verso 28. Você que recebeu esse livro de presente, você recebeu junto com ele um papelzinho. Esse papelzinho aqui tem um monte de coisa boa. Se você quer estudar a Bíblia, se você quer participar de um estudo bíblico em pequenos grupos, células, se você quer uma visita de um pastor, se você quer oração, não deixe de escrever e deixar a saída para que o seu desejo possa ser atendido aqui. E aqui eu achei muito legal quando diz aqui, tem alguma sugestão para essa igreja? A minha eu já dei, trocar janelas. Fica a dica, ok? Você deixa a sua dica aí também para a igreja e é sempre muito bom ter a sua opinião. Atos 17, 28. Eu quero me deter na primeira parte desse verso, ok? Atos 17, 28 diz assim: pois nele, quem é esse ele aqui? Quem? Deus. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Você vive, se move e existe nele. Sem ele, por obviedade, ninguém vive, ninguém se move, ninguém existe. Nós temos vida condicional, é que nem a lua, né? A lua não tem luz própria, né? Ela ilumina a partir de uma fonte de luz. Eu só tenho vida a partir de uma fonte de vida, que é Deus. Então nele eu existo. Se eu estou me movendo, é porque eu estou nele. Se eu vivo, é porque eu estou nele. Agora, a gente consegue entender isso bem quando Deus cria o planeta e Adão e Eva eram amigos de Deus, estava tudo certo, em harmonia, então estava tudo certo. Agora eu pergunto, quando o homem pecou, houve uma separação entre nós e Deus. Se nós nos separamos de Deus, por que a gente ainda vive? Por que a gente ainda se move? Por que a gente não morreu? Veja, a Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? Adão pecou? Tinha que ter morrido imediatamente. A Bíblia não diz assim, o pecado, a morte é o salário do pecado e isso vai ser pago num determinado tempo. O salário do pecado é a morte. Pecou, tem que morrer. É assim. Por que a gente continua vivendo então? Por que já durante 6.000 anos, pela cronologia bíblica, as pessoas nascem, vivem e só depois morrem ou descansam? Por que a gente continua vivo? Por que a gente continua se movendo e existindo? Para a gente responder isso, a gente precisa ir lá para Apocalipse. Se você tem aí a sua Bíblia, Apocalipse 13. Apocalipse 13, verso 8. Aqui, a gente encontra algo bem significativo, bem importante. Apocalipse 13, verso 8.
Agora eu quero me deter no finalzinho do verso 8, mas vamos ler o verso todo. Apocalipse 3:8. E todos os que habitam sobre a terra a adorarão, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde quando? Desde a fundação do mundo. Querido, quando nós pecamos, nós devíamos deixar de existir. Isso só não aconteceu porque o plano redentivo, ele foi executado. O problema foi resolvido antes dele surgir. Jesus é o Cordeiro que foi morto, passado, desde a fundação do mundo. Quando o mundo estava sendo fundado, o preço já havia sido pago. Ou alguém aqui acha que quando Deus criou o planeta, Ele não sabia que nós iríamos pecar? É por isso que, para continuarmos existindo, Deus sacrifica o seu Filho antes do pecado entrar no planeta Terra. Eu vou exemplificar isso melhor. Você já se antecipou a algum problema na sua vida? Quando você faz um seguro de carro, é isso que você faz. A gente faz o seguro para não usar, inclusive. A gente não quer usar, mas a gente faz. A gente se antecipa ao problema. Vocês se lembram quando o seu filho era pequititinho, de berço? Aliás, esse negócio de berço é um negócio que até hoje está travado. Porque é o seguinte, você tem um filho, vai ter um filho, certo? Filho tá, a mulher está grávida, tá tudo certo. Vocês vão comprar o berço. Tem um berço, esse berço é de R$ 1.900. E tem um berço de R$500. Qual é o berço que a mulher quer? Qual é o berço que o homem quer? E qual que é o berço que vai para casa? É tudo igual. É tudo igual. E ainda para te convencer, levar o mais caro, fala assim, fique feliz, porque tem uns de 5. Tem uns de 5 mil. Nem te mostrei, é como se fosse boazinha ainda com você, né? Ó, ainda economizei seu dinheiro. Pois bem, só que é o seguinte, o berço, ele tem vida útil, porque o filho cresce. Você não pode deixar o filho lá até os 15 anos no berço. Chega uma hora que você tem que trocar. Você tem que levar ele para a cama. E aí então, eu estava em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e o berço já não resolvia mais a vida do meu filho. Eu falei, tem que comprar uma cama. Aí eu comprei uma cama. Só que aquele negócio, eu não pensei que ele podia rolar e cair. Eu falei assim, ele vai rolar, ele vai cair. Eu falei assim, e a cama não tinha aparadouro. Eu falei assim, mas eu tenho que ter um aparadouro. E eu achei o aparadouro que eu precisava, que combinasse com a cama, com a cor, do mesmo material, aquele negócio, aqui no Rio de Janeiro. Eu estava em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Comprei o negócio pela internet. Só que não chegava. E não dava mais para ele no berço. O que eu fiz? Eu enchia o chão de travesseiro, cobertor, almofada. Eu não queria que ele caísse. Mas se ele caísse, ele estaria amparado. Você compra o aparadouro para que a criança não caia. Se o meu filho caísse, não ia ser bom, mas ele ia estar amparado. Quando Deus criou o planeta Terra, Ele colocou as suas almofadas. Ele não queria que a gente caísse, mas se a gente caísse, estaríamos amparados pelo sangue do Cordeiro, que seria efetivado 4.000 anos depois. Mas a resolução aconteceu antes do pecado entrar no mundo. Deus se antecipa aos movimentos humanos e resolve o problema antes dele existir. O pecado, a transgressão, trouxe 3 problemas gravíssimos e aparentemente irremediáveis para a raça humana. O primeiro problema foi a rebeldia. Quando nós pecamos, nós nos tornamos inimigos de Deus, a ponto de a gente não gostar das coisas de Deus. Por exemplo, foi Deus que criou o Giló.
e o quiabo e a berinjela. Que eu tenho certeza que quando chegar no céu vai ter outro gosto. A gente, lógico que é uma brincadeira, mas a gente não gosta das coisas que Deus gosta. A gente não ama as coisas que Deus ama. A gente não odeia as coisas que Deus odeia. Porque o pecado fez essa separação. Nós nos tornamos rebeldes. Só existimos, nos movemos e vivemos em Deus. Sem Deus, a gente morre. Porque a gente não tem luz própria. A gente é lua, não é sol. Ele é sol, a gente é lua. A gente precisa dele para poder viver. Quando a gente rompe o relacionamento no Éden, Deus já havia resolvido o problema da rebelião, de maneira que Adão e Eva pecaram e não morreram imediatamente. E pôde ser oferecido a eles o plano da redenção. Esse foi o primeiro problema, o problema da rebelião. Como Deus resolveu o problema da rebelião? Ele se antecipou aos movimentos humanos, ele resolve o problema da rebelião antes da rebelião acontecer. E é por isso que surpreendeu todo o inferno. Porque na mente do diabo, o pecado levaria à morte imediata e não levou. Você já imaginou? Se a morte fosse imediata, Eva comeria o fruto e morreria na mesma hora. Aí Adão, por medo, não por amor, não comeria. A gente precisa entender bem essa questão do pecado, da entrada do pecado, porque eu tenho visto muita gente falar um aspecto que é verdade, que é importante a respeito da criação, mas que não é toda a verdade, tem mais coisa ainda. Porque assim, às vezes a gente pensa, não, tudo bem, não tinha um veneno chamado pecado no fruto, né? Todo mundo sabe disso. Aí a gente diz assim, por que o do pecado? Porque Eva desobedeceu. Isso está certo. O pecado se deu também pela desobediência, mas não foi só isso. O problema foi muito mais profundo do que isso. Porque assim, Deus disse o seguinte: se comer, se tocar, vai morrer. Aí o diabo disse assim: não, pode comer que não morre. Ou seja, diante de Eva, estava posta a seguinte situação: alguém aqui está mentindo. Alguém é um impostor, alguém é um falsário, alguém aqui tem mau caráter. E ela teve que definir dentro dela quem era o mau caráter, quem era o mentiroso na história, a serpente ou Deus. E ela definiu que o mau caráter era Deus. Aquele ato de Eva não foi apenas desobediência, foi rebeldia. Foi uma ação contrária a Deus, foi agressivo contra Deus. Não foi apenas uma desobediência como um filho da gente que desobedece. Foi uma atitude muito violenta de Eva contra Deus e contra o caráter de Deus. Você está mentindo, você está escondendo coisas de mim, você mente desde que me criou, dizendo que isso aqui é uma coisa ruim, mas isso aqui é uma coisa boa. Você não quer que eu seja como você é egoísta, você é mentiroso, você está me enganando. Isso Eva fez quando ela decide comer do fruto proibido. Não foi apenas uma decisão de alguém que foi enganado inocentemente. Ela teve que decidir. Mas Deus, na sua onisciência, já conhecia o fim desde o princípio. E por amor à nossa raça, porque Ele poderia ter exterminado Adão e Eva e nenhum de nós existiria. Por amor a Adão e Eva e a toda a nossa raça, Ele resolve o problema antes de acontecer. Você acha que Deus não resolve os seus problemas antes deles acontecerem? Você acha que é assim, Deus espera o problema acontecer na sua vida para então depois começar a agir? É que porque você não conhece Deus. Deus, Ele nunca foi pego de surpresa por nenhum de nós. Sabe a depressão que você tem, que você controla, ou que às vezes sai do controle? Muito antes de você desenvolver isso, Deus já sabia que você teria, ou não sabia? Antes de você ser diagnosticado com câncer,
Deus já sabia o dia que você ia descobrir isso. E você acha que Deus então começou a resolver o seu problema a partir da sua primeira oração? Porque Deus é dependente da sua oração para começar a agir. É isso que você pensa? Ontem eu citei, vou citar de novo, Isaías 65, 24. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Antes que clamem, eu responderei. Deus, querido, Ele age no tempo, mas Ele não depende do tempo. Segundo problema que nós tínhamos que resolver o problema da morte. Porque o salário do pecado é a morte. Como que Deus resolveu o problema da morte? Venha comigo no livro de Gênesis. Abra sua Bíblia, Gênesis. Lá o primeiro capítulo da Bíblia. Nós estamos no primeiro capítulo de Gênesis, Gênesis 1:31. Gênesis 1:31. Primeiro capítulo da Bíblia, certo? Gênesis 1:31. Aqui diz assim: viu Deus tudo o que tinha feito e que era muito bom, e houve tarde e manhã. Vamos lá, vamos voltar ao básico da historicidade do Gênesis. Esse tarde e manhã representa o quê? Representa o dia. O dia começa com a parte escura ou com a parte clara? Com a parte escura. Tarde e manhã, tarde e manhã, tarde e manhã, tarde e manhã. Não é assim? Quando o pôr do sol é feito, acabou a luz do dia, acabou o dia. Quando que começa o dia? Quando acaba o outro. Acabou esse, começou esse. Simples. Essa história de começar o dia no meio da madrugada, à meia-noite, isso é muito recente, isso é da Idade Moderna. Já vi alguns povos tentando modificar isso, mas historicamente sempre foi de pôr do sol a pôr do sol. Porque é uma coisa óbvia. Quando que acaba o dia? Quando a luz acaba. Acabou, o pôr do sol se fez. Quando começa? Imediatamente o outro. Por isso tarde de manhã, tarde de manhã, tarde de manhã. Ou seja, desde a criação havia dia e havia noite, sim ou não? Dia e noite. O sol para governar o dia, a lua e as estrelas para governar a noite. Ok, maravilha. Nos dias da criação, nós lemos lá, e viu Deus que isso era bom. Excetuando o segundo dia, né, pastor? Nós temos um terceiro dia, e viu Deus que isso era bom. E o quarto dia, viu Deus que isso era bom. Quinto dia, bom. E aí então, quando fecha a obra no sexto dia, e viu Deus que era muito bom. Aí eu pergunto para você, o que é melhor, bom ou muito bom? Lembra da pré-escola? Eu me lembro da minha professora, a minha tia, na época a gente falava de tia e ninguém reclamava que a gente chamava de tia. Hoje é um absurdo pedagógico, não, eu sou professora, não é tia. Mas tudo bem, era a minha tia. A minha tia, ela pegava e falava assim, ela tinha lá o bom, o muito bom, o ótimo e o que mais? E o excelente. E quando vinha estrelinha junto, era porque, veio com estrelinha. Depois você sai da pré-escola e inventaram um tal de uma palavra regular. Aquilo me causava um arrepio, porque me acompanhava muito de perto essa palavra. Regular. Regular. Né? E assim ia caminhando, né? Mas você consegue ver que existe uma gradação aqui entre bom e muito bom? Conjunto da obra melhor do que as partes. Todo mundo entende isso ali no Gênesis, né? Muito bom. Aí eu vou fazer uma outra pergunta para você agora. Por que Deus, que é um ser perfeito, criando um planeta perfeito, avalia como muito bom? Ele não deveria colocar assim, excelente, com estrelinha? Aí as mentes assim mais ávidas aqui já ficam pensando, não, mas isso é só uma expressão, ele só quis mostrar isso, é óbvio que eu entendo isso, do jeito que você entende. Mas eu pergunto, será que é só uma questão linguística? Ou será que Deus estava querendo falar alguma coisa para você e para mim? Bom, 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 muito bom. Será que é só uma questão de gradação? A gente vê que existe gradação, todo mundo concorda com isso. Mas a pergunta é, será que existe alguma coisa além, porque Ele só colocou muito bom? Vamos
A gente está no primeiro capítulo da Bíblia, vamos para o último capítulo da Bíblia e vamos ver alguma coisa, se existe alguma relação. Apocalipse 22, verso 5. Vamos lá, gente. Apocalipse 22, verso 5. Olha só o que diz aqui, falando a respeito do novo céu e nova terra, terra recriada, eternidade pela frente. Ali não haverá mais o quê? Mais noite. No princípio, sem o pecado, existia noite, sim ou não? Sim. Agora, por toda a eternidade, vai existir noite? Não necessitarão da luz da lâmpada, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará e reinarão para todo o sempre. O original tinha noite e dia e noite, e aquele que irá perdurar por toda a eternidade, haverá noite, sim ou não? O que é melhor, o original ou aquele que vai perdurar por toda a eternidade? O que? Eu vou perguntar de novo, o pessoal ficou com dúvida, vamos lá. O que é melhor, o original ou aquilo que vai perdurar por toda a eternidade? Eternidade. Querido, você sabe o que Deus fez para resolver o problema da morte? Preste atenção aqui, concentra que no final você vai entender. Deus criou um planeta provisório. As leis que Deus institui na terra, instituiu nessa terra, são provisórias. A Bíblia declara que o mar não vai existir. A Bíblia declara que não haverá noite. Deus cria um planeta provisório, porque nesse planeta entraria a morte. E Deus dá um nó na morte. E sabe como que Ele fez isso? Ele fez a morte prestar serviço à vida, de maneira que a primavera é a ressurreição de tudo que morreu no inverno, de maneira que a árvore que tomba alimenta a árvore que vive. Querido, nós estamos na Semana Santa, onde nós relembramos a morte de Cristo. A morte de Cristo traz o que para você e para mim? Vida. Deus dá um nó na morte. A morte que era para ser o fim, Deus usa a morte para trazer vida. Deus tem o poder de pegar qualquer coisa, inclusive do mal, e transformar aquilo em bênção. Isso é milagre, porque eu não consigo extrair bem do mal, mas Deus consegue, porque mal não existe sem bem, mal é parasita do bem. Então o que Deus faz? Deus consegue tirar da morte o nosso maior problema, nossa maior inimiga, e Ele usa a morte para trazer vida, e Ele faz isso na natureza, e fez isso comigo e com você. Através da morte de Cristo, você e eu temos esperança de vida e vida eterna. Nós tínhamos 3 problemas. O primeiro problema era o problema da rebelião. O que Deus fez? Deus se antecipou aos movimentos humanos e Ele resolve o problema antes dele existir. Fez a mesma coisa em relação à morte. Ele cria um planeta provisório onde abarca a estrutura que precisaria ter em função de um planeta pecador, e Ele dá um nó na morte. Satanás jamais poderia imaginar a capacidade que Deus tem de resolver problemas insolúveis. E sabe qual é o nosso problema? É que a gente também não consegue perceber que aquilo que Jesus falou é verdade. A impossibilidade do homem sempre será a oportunidade de Deus. Qual é o seu problema que não tem solução? Você sabe que no meio corporativo é muito básico isso, né? Existem problemas que a gente soluciona. Problema sem solução, solucionado está. Existem problemas que a gente não resolve, que a gente administra. Tem problema que não tem solução, você tem que administrar. Só que isso é dentro de uma esfera muito humana. Não existe situação que Deus não possa fazer. Qual é o problema? Andar sobre as águas? Ele anda. Qual é o problema? Abrir o mar no meio? Passar em seco? Ele abre. Qual é o problema? É muro? Ele derruba. Qual é o problema?
Precisa de mais tempo para guerrear? Eu seguro o sol. Segura aqui, rotação da Terra, para. Imagine a velocidade que a Terra corre para poder rodar um dia no seu eixo. Deus para, deveria. É a mesma coisa, você está num ônibus, para o ônibus, vai todo mundo para frente, derruba, mata, joga a gente pela janela. Gente, a rotação da Terra parou e as pessoas continuaram vivendo. Qual é a dificuldade que você tem? Você acha que existe de fato um problema que Deus olha e fala assim, realmente esse eu preciso pensar, esse aqui, como é que eu vou fazer? Já sei, mas vai demorar um pouco. A gente não pode humanizar Deus, porque Ele, embora tenha se feito homem, Ele não tem as limitações que eu e você temos. Só existe uma razão pela qual Deus não resolveu o seu problema, é porque a não resolução do seu problema é a solução do problema. Gente, vocês querem ver uma coisa? Um dia Jesus estava no Getsemane, lembra disso? Jesus no Getsemane, suando sangue, literalmente. Qual que era a vontade de Jesus? Senhor, passa de mim esse cálice. Aí Jesus ora, mas seja feita a tua vontade. Jesus tinha uma vontade, Deus Pai tinha outra vontade. Prevaleceu a vontade de quem? Do Pai. E Jesus recebeu o não de Deus. Ou não recebeu? Jesus pode receber, você não, né? Bonitinho. Jesus pediu e Deus disse não. Querido, eu aprendi uma coisa cedo na minha vida. Eu posso pedir o que eu quiser para Deus, mas eu sempre oro, dizendo, Senhor, mas o Senhor sabe que eu sou um indivíduo menor que um pó. Então, se eu estou pedindo besteira, loucura, me perdoa, faz o que o Senhor achar. Eu estou falando para o Senhor a minha vontade, porque o Senhor é meu Pai, mas eu confio muito mais no Senhor do que no meu coração, e Deus sabe o que é melhor. Deus sabe se é bom eu passar no vestibular ou não passar. Deus sabe se é melhor separar ou não separar. Ou não sabe? A Bíblia declara, eu odeio o divórcio. Agora, você já conheceu situações onde foi a melhor coisa possível que aconteceu na vida de uma pessoa, o divórcio? Eu também. Queridos, Deus sabe tudo. Ele não se cansa, Ele não se fadiga, Ele não se atrasa, Ele não se apressa. Deus sabe o que está fazendo na sua vida. Você pode não saber, mas Ele sabe. Então para de viver angustiado, para de viver estressado. Deus sabe. Tem gente que a melhor coisa que Deus pode fazer é levar o indivíduo à falência. É a melhor coisa que Deus pode fazer na vida dele, é deixar o cara no pó. Como um ato de amor profundo Deus faz isso. Gera dor e dói. Mas quantas vezes você promoveu dor na vida do seu filho por amor? Vai tirar sangue do filho, né? Leva ele para enfiar uma agulha nele. E você leva. E você segura. E o piá berra. E você deixa enfiar uma agulha dentro dele. E você faz porque ama. Tem gente que Deus tem que colocar agulha todo dia, que não aprende, mas faz por amor, faz por amor, faz por amor, faz por amor. Terceiro problema e último, tá? Nós tínhamos o problema da maldade, a gente se tornou mal. Não tem ninguém bonzinho aqui nessa igreja hoje, tá?
Tem nenhum bonzinho aqui não. Eu procuro ser uma pessoa boa. Conversa. Não é. Não é, eu não sou, você não é, meu filho não é, minha filha não é, o seu filho também não é. Não, mas a minha filha é. Não é. Não é, gente. Você, sabe como é que eu sei por que eu sei como você é? Porque você é como eu. Você tem um monte de pecado dentro de você. Ou só eu que tenho aqui? Você tem um monte de pecado que nunca você contou para ninguém. Se os nossos pensamentos fossem expostos, eu acho que ia todo mundo morrer literalmente de vergonha, cair assim, plá. Não dá para publicar. Não dá para publicar. Nós somos egoístas, orgulhosos, presunçosos, soberbos, blasfemos. É assim que a gente é, porque a gente pensa assim, que no mundo existem pessoas boas e pessoas más. Tem gente boa e gente má. Quem são as pessoas boas? Eu. Quem mais? As pessoas que eu amo, as pessoas que me amam e quem pensa como eu. Esses são os bons. E os maus? Todo mundo que eu não gosto. Querido, você acha que quando Deus olha do céu, Ele vê assim gente boa e gente má? Ele olha e só vê lixo. A gente tem um problema sério, porque a gente quer acreditar em algumas coisas. A gente está tão apaixonado pela gente, a gente se ama tanto, que a gente pensa que a gente é bom. Quando Deus olha do céu, Ele só vê pecador. A Bíblia diz que não há um justo sequer. Não dá. A gente se ama tanto, que quando alguém chega para a gente e diz assim, olha, Jesus ama você, você fala assim, é verdade. Porque eu me amo muito, então não tem como não me amar. Jesus deve me amar mesmo. Aí quando alguém chega e fala assim, olha, Deus tem planos para a sua vida, você fala assim, deve ser verdade. Porque eu também tenho planos para mim, são bons. E quando dizem para você que os planos de Deus são maiores e melhores, você fala assim, eu quero esse Deus. Porque os meus planos já são muito bons. Se Ele tem planos melhores, eu quero. Agora, qual foi o plano de Deus para Pedro? Morrer crucificado de cabeça para baixo. Quais eram os melhores planos de Deus para Saulo? Largar dinheiro, largar fama, largar status, largar tudo e fazer tenda para poder ter comida na boca. Esse foi o plano melhor de Deus. E vão viver eternamente com o Senhor. Mas quando a gente olha o que aconteceu com Moisés, ele ia ser faraó. Quais eram os planos melhores de Deus? É que ele se tornasse um cigano, andando de um lugar para o outro, no deserto, sem água, sem ar-condicionado, sem tênis com amortecimento. É que a gente pensa que plano melhor significa plano confortável, plano gostoso, né, sem dor. Não é isso. Os planos melhores de Deus envolvem a eternidade. Nesse mundo, meu amigo, a gente vai lutar dia a dia. Na guerra ninguém está descansando, não tem trégua nessa guerra, não tem bandeira branca levantada. Aqui é pancada. Aqui é a gente lutando contra a gente mesmo. Essa vida é assim. Mas Jesus Cristo disse, nesse mundo tereis, mas tenham bom ânimo. Eu venci por vocês. Problema da maldade. O que fazer com o problema da maldade? Deus podia resolver o problema da maldade de duas maneiras. Ou Ele matava a gente, ou Ele convertia a gente. Deus vai usar as duas coisas. Deus vai usar as duas coisas. Ele luta pela conversão de cada um de nós todos os dias. Mas se você não quiser, a Bíblia diz que Ele vai destruir você.
ou a mim. Deus luta pela conversão. Não tenho prazer na morte do ímpio, antes quero que todos se arrependam e alcancem a salvação. Esse é o plano de Deus, conversão. Mas se por fim o indivíduo não quiser, Deus então irá destruir. O problema da maldade é resolvido de duas maneiras: conversão ou morte. Não tem saída, são esses dois caminhos. Pois bem, você sabe que a questão da maldade, um dia desses eu li a história de um indivíduo que, conversando com um cristão, o indivíduo era meio agnóstico, meio ateu, cético. Aí ele chegou para o cristão lá e falou assim: olha, eu não acredito em Deus. Eu não acredito em Deus. Por que você não acredita em Deus? Eu não acredito em Deus por causa da maldade. Se Deus é bom e é todo poderoso, logo ele não existe, porque se ele fosse bom e todo poderoso, ele resolvia o problema da maldade. Então eu não acredito que Deus existe e tal. Aí o cristão disse assim: engraçado, eu acredito em Deus exatamente porque existe maldade. Se não tivesse maldade, eu poderia até ficar com dúvida, mas porque existe maldade, eu acredito em Deus. E aí o ateu ficou sem entender, mas como assim? E aí ele fez uma série de perguntas para o ateu e perguntou: me diz uma coisa, o mal, agora você me responde, o mal respeita alguém? Sim ou não? O mal respeita criança? Bebê? O mal respeita idosos? O mal tem ética? O mal tem bioética? Querido, o mal não respeita nada. Então por que o mal não tomou conta de tudo? Se o mal não tem limites, se ele não respeita nada nem ninguém, por que ele não tomou conta de tudo? É porque Deus, existe um ser que impõe limites à maldade. Ele disse lá no livro de Jó: para as orgulhosas ondas até que virás e não passarás. Deus põe limites. É por isso que o mal não tomou conta de tudo e de todos. É por isso que eu não me tornei um demônio, porque eu pequei como um anjo pecou. Mas Deus pôs limite, e quando o ser humano peca, Jesus já havia sido morto desde a fundação do mundo. Ele já havia criado um planeta provisório e ele já havia resolvido o problema da maldade dentro de mim, me dando oportunidade de escolha. Porque na criação do mundo ele determinou um planeta provisório. Ele apresenta Jesus como o sacrifício por mim e por você. Mas na questão da maldade ele diz assim: escolhe, vai querer continuar sendo mal ou não. A decisão é sua. Funciona simplesmente assim. Eu não tive culpa da escolha de Adão e Eva. Eu não estava lá, não fui eu que decidi, eu não tenho culpa. Eu sou inocente, eu nasci nesse planeta, eu não escolhi para nascer nesse planeta, eu não escolhi a cor dos meus olhos, eu não escolhi o meu nome, eu não escolhi os meus pais, eu não escolhi a cidade onde eu nasci, eu não escolhi ser pecador, eu sou uma vítima. Eu não sou responsável por aquilo que Adão fez. No entanto, eu também não tenho nenhuma virtude e nenhum mérito no sacrifício de Jesus. Ele pisou o lagar sozinho, ele venceu sozinho, sem ajuda de ninguém. Inclusive Deus deu as costas ao Filho, porque ele precisava passar o lagar sozinho. Mateus 27, Jesus declara: Deus meu, por que me desamparaste? Sozinho, o mérito é de Cristo, de mais ninguém. Ou seja, eu não tenho culpa pela decisão de Adão, eu não tenho mérito pela decisão de Cristo, e agora Deus diz assim: você não tem culpa e nem mérito, então escolhe. Você quer o que Adão escolheu ou você quer o que Cristo escolheu? E em última instância, tudo foi preparado para você escolher se você vai para o céu ou se você não vai. A decisão é sua, de mais ninguém. Não é minha, não é de Cristo, não é do demônio, não é de ninguém, é sua. Isso é liberdade. Isso faz com que você seja responsável pelo seu destino eterno. Quando nós chegarmos no céu, nós vamos entender que só não estar lá, só não vai estar lá, ou só não estará lá quem não quis estar. Você entende isso? Ninguém vai deixar de estar no céu porque foi castigado, mas porque ele escolheu não estar. E lembre-se, o que me define é aquilo que eu faço, não aquilo que eu falo, não aquilo que eu penso, não aquilo que eu creio. Então o que você profere não tem sentido, não tem peso. O que você crê não tem sentido, não tem peso, a não ser que esteja atrelado àquilo que você faz.
aquilo que você faz. E eu termino a mensagem de hoje lendo para vocês um dos meus versos preferidos, 2 Pedro, capítulo 3, verso 9. 2 Pedro 3, verso 9. Aqui diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Sabe por que Jesus Cristo diz assim, que todos venham a arrepender-se? Porque todos precisam se arrepender. Não existe uma única pessoa na terra que não precise se arrepender. Mas talvez você não queira se arrepender. E é diferente. Precisar é uma coisa, querer é outra. Todos precisamos de arrependimento. Todos. Todos. E sabe que até hoje a gente tem problema com essa questão do arrependimento, porque a gente não sabe o que é arrependimento. A gente acha que arrependimento é uma tristezazinha que vem no coração da gente quando a gente erra. Ai, que feio que eu fiz. Ai, estou arrependido. Olha o que deu aí, ó. Me arrependi. Isso não é arrependimento. Arrependimento é assim. Eu estou caminhando. Eu pequei. Eu paro e eu me arrependo do que eu fiz, e por isso eu mudo o sentido. Não é assim, eu estou aqui, pequei, ai que dor, e eu continuo. Arrependimento exige algumas coisas. Arrependimento exige tristeza, confissão, abandono e mudança de comportamento. Só então se concretiza o arrependimento. Quando a Bíblia declara que Jesus quer que todos se arrependam, Ele não está dizendo para você ter tristeza por causa do pecado, porque tristeza pelo pecado Judas teve. Ele devolveu as moedas. Ele implorou para que soltassem Jesus. Tristeza ele teve, mas ele não se arrependeu, porque o arrependimento envolve mudança de alma, de comportamento, abandono. E Judas não queria mudar, ele queria mudar o resultado da sua ação, mas ele não queria mudar. Ele se entristeceu pela consequência do que ele fez, e se entristeceu profundamente, mas arrependimento não é tristeza pelo pecado. A tristeza faz parte, mas não é tudo. A tristeza precisa me levar à confissão, precisa me levar ao abandono. Você sabe como que Judas iria se arrepender? Se depois que ele jogasse as moedas no chão, ele colocasse o rosto na terra, aos pés de Jesus, e falasse assim: Jesus, muda a minha vida, porque se o Senhor não mudar, eu vou fazer de novo. Ele se arrependeria se ele falasse assim: Senhor, meu problema não é que eu peco de vez em quando, é que eu não sei fazer outra coisa a não ser pecar. Jesus, eu não sei, o que eu fiz não tem volta, mas o Senhor pode me dar uma nova chance. O Senhor é o Deus das segundas oportunidades. O Senhor pode me dar a chance de me arrepender. Eu estou confessando os meus pecados. Eu não quero ser quem eu sou. Eu sou ladrão, eu sou um mentiroso. Senhor, me dê forças para que eu nunca mais faça isso. Como que você acha que Jesus iria olhar para o seu amigo íntimo? Judas poderia ser um exemplo para
todas as pessoas que viveram depois dele, de alguém que desceu lá no fundo e que olhou para cima, olhou para o lugar certo. Mas infelizmente, ele é um exemplo de pessoas que não se arrependeram. Jesus resolveu o problema da rebelião, resolveu o problema da morte, resolveu o problema da maldade. Mas tudo isso só vai ter significado se você decidir. Querido, para o diabo pouco importa se você vai se perder dentro de uma igreja ou dentro de um bar. Pouco importa. Aliás, o lugar mais estratégico para Satanás levar pessoas à morte eterna é dentro das igrejas, onde as pessoas estão acreditando que está tudo bem. Lembram do que eu falei ontem? Não existe mulher meio grávida? Quando Jesus voltar, ele vem buscar os seus, aqueles que de fato aprenderam a amar as coisas que ele ama e odiar as coisas que ele odeia. Quem ama esse lugar, aqui ficará. Você ama esse lugar? Ama o teu carro? Ama a tua casa? Você vai ficar junto com eles. A gente pode ter uma casa, a gente pode ter um carro, mas o meu coração não pode ter isso. Não pode ter. Queridos, a Rafa irá cantar agora. E ela vai cantar de um Deus que quer acalmar o nosso coração. Querido, a salvação, a nossa vida, ela precisa ser acalmada por Deus, para então a gente recomeçar, para a gente ter um novo começo. Será que existe alguém aqui que quer ter um novo começo? Será que você já tentou tantas vezes e nada deu certo? Eu me lembro que uma vez eu estava com tanta vergonha de Deus, tanta vergonha, porque eu falei assim: Senhor, eu não quero orar, porque eu já falei para o Senhor que eu não ia mais fazer e eu faço de novo. O que eu vou falar para o Senhor? Todas as minhas desculpas eu já dei. Eu não tenho coragem de falar com o Senhor de novo. Mas daí é a hora de a gente colocar o rosto no chão, na terra, no pó, e falar assim: Senhor, dá um jeito em mim, porque o grupo de oração na igreja não resolveu. Dá um jeito em mim, porque a terapia não resolveu o meu problema. Dá um jeito em mim, porque o Rivotril não funcionou. Dá um jeito em mim, porque eu já ouvi 1 milhão de sermões e funciona em 3 minutos e depois o efeito passa. Dá um jeito em mim. E quando a gente chega nesse ponto, a gente entende melhor a mulher com fluxo de sangue, a gente entende melhor a mulher samaritana, a gente entende a mulher sírio-fenícia, a gente entende o desespero do cego Bartimeu gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi. Você já orou assim? Querido, a gente não sabe o que é lutar com Deus. E é por isso que a gente não consegue recomeçar. Mas hoje, mais uma vez, Deus dá uma oportunidade a você. Recomece. Recomece. Você caiu 1 milhão de vezes, Jesus estende a mão 1.000.001 vez. Você não acredita em você, Deus acredita. Você acha que é impossível? Pois é a oportunidade de Deus. Você acha que não faz mais sentido? Pois Deus dá um norte.
Se você estiver disposto a recomeçar, Jesus sempre vai pegar a sua mão e sempre vai caminhar com você. Querido, o apelo hoje é simples. Se existe alguém aqui que precisa, não é quem quer, se existe alguém que precisa recomeçar, enquanto a Rafa cantar, coloque-se em pé e ore a Deus. Ore, não se justifique, não dê argumentos para Deus. Simplesmente diga: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. E Deus sabe o que precisa ser feito, e Ele continuará fazendo para salvar você. Se você sentir isso no seu coração, que você precisa, diga isso para Deus, colocando-se em pé. Posso chorar, não consigo mais guardar. Será que a minha alegria virá de manhã? E de manhã teu calor vem me envolver. Ainda assim me sinto sozinha, Senhor. Promessas quebradas, mentiras e ilusões, pecados me envergonham e manchado está o meu coração, ó Pai. Como eu posso te encontrar e em tuas mãos me entregar? Minha vida aqui está, ó Pai. Não dá mais pra esperar. Agora é tempo de recomeçar. Tento sorrir, penso até que sou feliz, mas eu sei que a minha alegria só vem do Senhor. Se eu permitir que Ele limpe o meu coração, vou vencer meus medos, meu interior. Então, por que duvidar?
mais quero, Pai, é recomeçar. Você quer recomeçar? Pois eu tenho que dizer para você que tem muita gente aí fora que também quer. Amanhã, o sermão é direcionado para todos os meus irmãos da Igreja Universal, da Igreja Mundial, da Igreja da Graça, para os meus irmãos da Assembleia de Deus, da Igreja Quadrangular. Se você tem algum amigo que pertence a uma dessas denominações, convide-o. Pode convidar. A mensagem de amanhã será uma mensagem muito clara. Nós vamos ler apenas o que Jesus Cristo falou, o que Jesus Cristo disse. Mas se você tem algum conhecido, algum amigo, algum parente, convide. Eu sei que no teu coração é meio constrangedor, porque você pensa assim, ele não vai aceitar. Essa é a sua visão humana, eu entendo ela. O seu papel é convidar. Deixe que o Espírito Santo convença. Convide. Se for preciso, pegue em casa. Amanhã o trânsito vai estar bem mais tranquilo em função do feriado. Convide. Porque talvez algum desses nossos irmãos também precise recomeçar. E você talvez seja o conduto, o canal para que Deus possa abençoar a vida dessa pessoa. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao Senhor. Querido Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é o Deus das segundas chances e das novas oportunidades. E é por isso que estamos aqui mais uma vez. É verdade que nós nos cansamos de cair, mas o Senhor não se cansa de nos levantar. Nós te agradecemos porque o Senhor nos dá a oportunidade do recomeço a cada manhã, quando a tua misericórdia se renova. Ajude-nos, Senhor, para que possamos nos arrepender verdadeiramente de todos os nossos erros e falhas, e que possamos expressar a nossa dor, a nossa angústia, como o cego de nascença, quando ele declarava: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós, e que o Senhor resolva aquilo que não pode ser resolvido por nós. Que o Senhor faça o que não conseguimos agir, como fazer ou agir. Que o Senhor atue de maneira tão profunda, linda e suave, que possamos reconhecer o teu cuidado e o teu amor na nossa vida. Agora leve-nos em segurança aos nossos lares, e que hoje possa existir um marco espiritual no nosso coração, e que assim esse recomeço nos ajude na caminhada cristã. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Queridos, que Deus abençoe a todos. Amanhã estaremos juntos a partir das 20 horas.